Então, nós estamos aqui na Criatec conversando com o Lucas Ester, que ele é o coordenador aí da incubadora Criatec e que vai contar um pouquinho para nós como tudo aconteceu, há quanto tempo a incubadora existe, né, como funciona, enfim, há quanto tempo ela faz parte aí da história de Santa Rosa. Lucas, boa tarde, tudo bem? E muito obrigado pela tua disposição em estar conosco aí. Obrigado, Ronei, é uma satisfação conversar com vocês. Bom, meu nome é Lucas Ester, então sou administrador de formação. Estou há 5 anos aqui na incubadora Criatec, porém a incubadora aqui em Santa Rosa ela tem 10 anos de atuação. Nesses 10 anos já tivemos grandes conquistas, grandes avanços também para a comunidade regional e também como forma de incentivo ao empreendedorismo, que é o propósito principal da incubadora, nós também buscamos desenvolver os empreendedores para que eles consigam ter sucesso nos seus negócios. Então, são 10 anos completados em 2020, estamos indo para o 11º ano aqui em Santa Rosa. E a incubadora Criatec hoje ela tem 8 empresas incubadas atualmente, são 3 empresas pré-incubadas e também além disso tem 5 empresas graduadas, que são aquelas empresas que já passaram pelo processo de incubação, que as empresas aqui elas têm um ciclo de início durante um período determinado, onde elas podem ficar até 36 meses e após isso elas vão atuar de forma independente no mercado. Mas claro que mesmo após esse período de incubação, elas continuam também recebendo um aporte, um apoio e participando ainda de eventos, de capacitações que acontecem aqui na incubadora. Lucas, até para os nossos telespectadores aí poderem entender melhor como é que funciona, não é? Eu tenho uma ideia de montar meu próprio negócio, um restaurante, um salão de beleza, um home office, né, na área talvez marketing digital, enfim, qualquer que seja o ramo de atuação. Eu vou bater na porta da Unijuí, talvez através do site, de um e-mail, de um WhatsApp, não sei. E como é que funciona? Eu preciso ter uma empresa para poder me pré-incubar? Qual a diferença da pré-incubação para incubação? Como é que funciona? Quais são os passos para eu buscar esse apoio? E que apoio é oferecido para mim que estou começando, mas ainda não sei bem por onde andar, vamos dizer assim? Certo. Essa é uma dúvida assim pertinente a todos aqueles que estão buscando empreender. O primeiro passo aqui na incubadora Criatec é fazer a inscrição pelo site. Hoje as inscrições para pré-incubação elas são contínuas, não tem um período pré-determinado. Então, ao longo do ano, quando o empreendedor estiver com alguma ideia, com alguma oportunidade de negócio, ele pode acessar criatecunijuí.com.br e lá vai ter um formulário com algumas perguntas sobre o perfil, alguns dados, algumas informações que são importantes e relevantes nesse momento da pré-incubação e também descrevendo um pouco qual é a ideia que ele está tentando colocar no mercado, qual que é a demanda que ele está tendo e o que ele está buscando dentro da incubadora. Qualquer tipo de negócio pode ser incubado, porém nós temos aqui na Criatec também salas com espaço físico. Aí a gente tem um pouquinho mais de limitação. Por exemplo, como você citou o exemplo de restaurante. Bom, um restaurante não tem como estar fisicamente com sua estrutura atendendo dentro da incubadora, porque são salas individualizadas de 21 metros quadrados. Então, dificilmente um restaurante, uma padaria ou algum tipo de negócio nesse segmento vai conseguir se encaixar aqui dentro. Bom, ele não vai estar incubado internamente, mas ele pode estar incubado externamente. Então, o que é a incubação externa? É um modelo onde ele vai ter acesso aos serviços, ao pacote de serviços que é oferecido pela incubadora, seja de assessoria, mentorias, apoio em contatos,
apoio em questões tributárias, muitas vezes que são inerentes ao início do negócio, quando o empreendedor está buscando informações, a melhor forma de se enquadrar em algum CNPJ, em alguma categoria de empresa. Então, todas essas informações a gente consegue dar um apoio, seja pela equipe interna da Criatec, ou seja também através de parceiros, de mentores voluntários, que nós temos hoje aqui na Criatec. Também temos consultores que são contratados, que recebem horas para prestar esse serviço para a incubadora, ou até mesmo com professores da universidade e com outras entidades, seja com o programa de jovens empreendedores, seja com programas da agência de desenvolvimento. Então são várias oportunidades que os empreendedores encontram dentro da incubadora. Aí você me pergunta quais que são os passos. Bom, o primeiro passo então é essa inscrição no site da Criatec, www.criatecunijuí.com.br. Então, através desse formulário online, a equipe então vai estar avaliando qual que é a demanda, qual que é o perfil e estará agendando um momento para fazer uma conversa. Essa conversa, então, a partir desse contato e melhor entendimento, aí é feito um pré-contrato, um contrato, na verdade, de pré-incubação. Então, esse contrato ele tem validade por 6 meses, onde durante esse período o empreendedor ele vai desenvolver um plano de negócios ou um Canvas, que é uma ferramenta também muito usada, principalmente para negócios mais voltados ou com características como startups. Então, nesse período, ele vai desenvolver a ideia dele basicamente no papel e também ele já pode começar a atuar no mercado. Bom, mas se eu já estou atuando no mercado, se eu já tenho clientes, mas eu estou precisando de um apoio da incubadora, também é possível. Não é necessário que o empreendedor tenha somente a ideia e não esteja já colocando ela em prática ou validando ela. Então, é possível já ele estar atuando no mercado e aí ele vai colocar aquele modelo de negócio dentro dos padrões que a incubadora segue, que são formatos assim como o Sebrae segue, com apresentações, com modelos de formato de segmento de negócio, e após esse período ele vai apresentar para uma banca. Essa banca, então, ela é formada por especialistas da área financeira, da área de marketing, na área de tecnologia também, na área de inovação, ou dependendo do segmento do negócio, por exemplo, um negócio voltado para a área de meio ambiente. Então, a gente costuma buscar uma pessoa que entenda dessa área também para dar o seu feedback, a sua avaliação mais técnica. Mais técnica naquele negócio. Então, nesse período de pré-incubação, não é necessário ter o CNPJ já formalizado, mas se tiver, também não há problema. Então, o empreendedor pode ser aquele que está bem embrionário mesmo, apenas com a ideia, que não tem ainda a ideia ou não esteja atuando, ou pode ser aquele empreendedor que já validou a sua ideia ou que esteja validando no mercado. Então, esse período ele é basicamente para interagir com a incubadora, entender como que é o processo, buscar já um apoio para, na verdade, definir qual que é o modelo de negócio, entender quais que são as demandas. Então, a gente faz uma avaliação muito no sentido, no que você está tendo dificuldade? É na área de marketing? É na área financeira? Você não está conseguindo estruturar a tua estrutura de custos de empresa? Você não está conseguindo determinar quais que são os teus parceiros-chave, que são fornecedores, parceiros de logística, ou daqui a pouco potenciais clientes. Então, é nesse sentido em que a gente busca, já durante o período da pré-incubação, entender quais que são as demandas, os gargalos
daquele empreendedor para que no período de incubação ele possa desenvolver melhor aquela área. Agora, ainda falando de critérios, né? Daqui a pouco eu não sou um aluno ou ex-aluno da Unijuí ou eu não tenho graduação. Eu também posso me incubar? Sim. Não tem necessidade de estar ligado diretamente aos cursos da Unijuí para eu apresentar minha ideia? Ou tem algum vínculo? Não tem problema nenhum. O processo de seleção de empreendedores ele é aberto a qualquer pessoa. Comunidade geral. E comunidade geral. Pode ser aluno, pode ser um egresso, pode ser alguma pessoa que não tenha vínculo com a Unijuí, pode ser algum estudante até de ensino médio que está começando a desenvolver a sua carreira também, não tem problema nenhum. Então, ele é aberto para todos da comunidade. Venha conhecer o Emagrecentro Santa Rosa e experimentar o método 4 fases para emagrecer com saúde e acompanhamento especializado. Emagrecentro Santa Rosa, centro especializado em emagrecimento, saúde e bem-estar. O Sebrae ele identifica, Lucas, assim, 4 pontos-chave, necessidade, principalmente voltados ao microempreendedor individual, mas acredito que vale com as empresas de uma maneira geral, né? Às vezes eu entendo muito de produção, mas tenho dificuldades, como tu falou, na linha financeira, no fisco, e aí uma mentoria, uma assessoria poderá me ajudar, até para entender um pouco melhor. Eu sei fabricar, né, o produto, mas eu não sei daqui a pouco identificar o meu mercado consumidor, enfim, é nesse sentido, tá? Um outro ponto-chave que também é um gargalo, vamos dizer assim, de quem está começando, é o aporte financeiro. Às vezes a pessoa começa com pouco recurso e daí não sabe por onde buscar, linhas de crédito, editais, até participar de uma licitação ou alguma coisa, né? O outro ponto-chave também é essa questão do marketing, mas não tão atrelado só à assessoria, como muitas vezes a garimpar o cliente mesmo, né? Seriam alguns pontos-chave assim que são as dificuldades iniciais. De que forma na pré-incubação eu consigo essa ajuda mais prática, né? Quer dizer, vai ter alguém que vai sentar comigo e me mostrar as diferentes linhas de crédito, ou eles vão me apontar e eu vou estudar, a mesma coisa com o marketing, enfim, na prática, como funciona no dia a dia com o pré-incubado dentro da Criatec, como a Criatec me ajuda na prática. E depois na incubação, o que muda, né? Certo. Bom, na pré-incubação a gente já identifica também junto com o empreendedor, então esse segundo momento, que é um momento de conversa com o empreendedor ou com os empreendedores também, se tiver mais do que um empreendedor envolvido no negócio não tem problema nenhum. Então essa conversa ela é muito importante. Por quê? Porque ali a gente vai identificar se já tem uma necessidade de um espaço físico, por exemplo. Então, se aquele empreendedor está necessitando de uma sala, então também ele já pode ter acesso a essa estrutura física que a incubadora oferece. Bom, não é necessário nesse momento ele estar sim formatando a ideia. Então, ele vai ter algumas horas agendadas, seja inicialmente talvez uma vez por semana, depois talvez a cada 14 dias, até ele estruturar aquela ideia bem. E também, por exemplo, já está querendo formalizar o negócio.
Então a gente auxilia nesse sentido, buscar, seja no Sebrae, na sala do empreendedor, ou a melhor forma, seja num escritório contábil, quando for uma ideia que não se encaixa em microempreendedor individual, quando vai ter sócios, onde não se encaixa nessa categoria do MEI, ou, por exemplo, alguma atividade que também não faz parte do MEI, então a gente já encaminha também para os nossos parceiros, que nós temos uma rede de contatos, além do Sebrae, além do ente público, da sala do empreendedor, escritórios de contabilidade, que são nossos parceiros, e que eles vão também auxiliar nesse sentido de formalização e registro daquela empresa. Então, na prática, seria mais ou menos isso. Bom, também tem aquele empreendedor que está com uma ideia bastante inovadora, com um produto tecnológico envolvido, mas que demanda de um valor de investimento maior. Para onde a gente vai encaminhar? A gente tem também todo um monitoramento que são os editais de fomento, seja de captação de recursos, seja de entidades públicas, privadas, aceleradoras, investidores anjo, seja FINEP, Sebrae, editais de empresas como Petrobras, outras que incentivam bastante através desses editais. Nós também vamos apresentar essas possibilidades para aquele empreendedor. Então, são esses cenários em que a gente estuda, conversa junto com o empreendedor e direciona ele para o melhor caminho. Então, vai a partir disso também do interesse do empreendedor, buscar aquilo, colocar em prática, e a partir desse momento também a gente começa a acompanhar ele de uma forma contínua, aonde que, por exemplo, a partir do momento da seleção na banca de incubação, ele vai ter um contrato de incubação. Aí esse contrato ele tem uma validade de 24 meses, ou seja, 2 anos, aonde nesse momento ele vai receber todo o pacote de serviços da incubadora. Aí sim, se ele tiver necessidade de um espaço físico, que é a sala individualizada, o pacote de serviços, que como eu já mencionei anteriormente, seja mentorias, assessorias, consultorias, participação em eventos de empreendedorismo, feiras. Ele também tem benefícios, por exemplo, em convênios com a associação comercial, a participação em programas de jovens empreendedores. Então ele começa a se envolver nesse meio, onde ele vai ter muito networking, uma rede de contatos, possíveis potenciais clientes que ele vai poder interagir e até mesmo ter um relacionamento com empreendedores e empresários com mais experiência, que isso ajuda muito, né, nessa fase. Compartilhar experiências, sejam positivas, negativas, que auxiliam, muitas vezes reduzem os riscos e acabam evitando erros daquele empreendedor lá no início do negócio. Então é nesse sentido. Aí após esse período de 24 meses, o empreendedor também pode ainda renovar por mais 12 meses e durante esse tempo a incubadora ela trabalha com 5 eixos, onde esses 5 eixos são monitorados constantemente e ele vai ter uma avaliação lá no final. Bom, ele teve uma evolução em todos esses eixos. Aí, a partir desse momento, se ele atingiu um nível de maturidade que a incubadora considera como suficiente, ele está apto a ser graduado e trabalhar de forma mais independente. Então, é mais ou menos esse o processo. Existe um custo envolvido para o empreendedor? Sim, existe um custo a partir do processo de incubação. Ou também na pré-incubação, quando o empreendedor vai usar o espaço físico. Quase ele vai como fazer uma locação, vamos dizer assim. isso. Então, o que tem nesse pacote de infraestrutura física? Hoje, então, ele é composto por uma sala individualizada de 21 metros quadrados, com estrutura básica de mobília, uma bancada de trabalho, cadeira, um armário,
computador, se necessário também, conforme a disponibilidade de equipamentos da incubadora. Além disso, o uso da internet do campus, a limpeza também, que é realizada pela equipe de limpeza da estrutura do campus. Ele tem acesso a essa sala durante 7 dias da semana, então se um empreendedor precisar vir em um sábado, em um domingo... Mesmo que a universidade está fechada, ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso a essa sala. Como nós temos um serviço de vigilância 24 horas durante os 7 dias da semana aqui no campus, então ele precisa ficar até um horário mais tarde para finalizar um trabalho, ele pode ficar. Então, ou seja, vir trabalhar em algum feriado, se estender em algum horário, não há problema. Então, além disso, todos esses serviços fazem parte de um pacote só. Então, ele não vai pagar valores separados. Aí você vai me perguntar qual que é o valor, então, envolvido nesse pacote. Esse eu vou deixar para o pessoal que esteja interessado ligar para a Criatec, falar com o Lucas no telefone. É 3511-5200. Quer saber quanto? Posso dizer que é que nem o professor Raimundo, ó. É baratinho, não sei quanto é, mas o Lucas sabe. Liga para ele, conversa com ele. Quantos espaços tu tem hoje, ou quantas vagas tu tem hoje para empresas incubadas? Para incubadas é o ano inteiro, tu explicava antes, né? Isso. E incubadas, quantas vagas tu tem e quantas são internas? Quantos espaços tu tem interno hoje aqui? Disponível. Tá. Para a pré-incubação, nós não temos um limite. Ok. Tá? Durante essa fase da pré-incubação, não há limite de empresas. Para a incubação, aí há um limite conforme a nossa disponibilidade física. Se for para a incubação externa, também não há um limite. Mas para a incubação interna, então, nós temos hoje 2 salas disponíveis. No total são? No total são 10 salas que nós temos. São 10. Então o internauta pode estar acompanhando aí pelo próprio site criatec.unijuí.com.br. Se tu tem 7 empresas incubadas, significa que tem 3 espaços. Se tu tem 9, tem 1 e assim por diante. O total são 10 salas. Isso, é importante lembrar que dessas 2 empresas pré-incubadas, uma já está utilizando a sala, então são 8 que utilizam hoje o espaço e Isso. 2 salas disponíveis. Tá certo. 5 empresas graduadas também. Isso, atualmente então hoje nós temos 5 empresas graduadas aqui na Criatec de Santa Rosa que já passaram pelo processo de incubação. Então hoje elas estão trabalhando de forma independente no mercado, inclusive 2 assim que se destacam muito pelos seus cases. A primeira delas, que inclusive foi a primeira empresa graduada lá em 2013, é a AgroWorks, que ela trabalha com equipamentos agrícolas. Hoje ela exporta, não tenho certeza, mas eu sei que é para mais de 3 países aqui do Mercosul. Então, além disso, ela produz e comercializa em todo o país. Além disso, também temos na verdade agora não é mais Gorilla, mas a Gorilla, que era uma startup, uma plataforma de satisfação do cliente. Ela no ano de 2020 ela realizou uma fusão com uma startup de Florianópolis e hoje se transformou na Harmo, inteligência de cliente, e eles hoje estão sediados em Florianópolis. Então eles têm vários clientes já interessantes espalhados por todo o país e estão como um case de sucesso também. Assim como nós temos ainda, além dessas 2, a Divitec, que trabalha também com a parte de desenvolvimento web e desenvolvimento industrial. Além disso, também a LD, que trabalha com desenvolvimento app e games. E ainda a Simbiose, que trabalha com uma linha criativa para pets. Ela é também uma indústria e comércio de produtos, seja acessórios, brinquedos, roupas para a linha pet. 10 anos de Criatec Santa Rosa, 5 anos que o Lucas está à frente da coordenação aqui, né? Mas a Criatec não funciona só em Santa Rosa, ela funciona também em Ijuí,
né? Quanto tempo tem a Criatec como um todo e como é que surgiu, da onde que surgiu, por que surgiu a Criatec? Bom, a Criatec ela tem hoje 2 unidades, digamos assim. Nós temos a incubadora em Ijuí, que funciona lá no campus de Ijuí da Unijuí, e aqui em Santa Rosa. Lá em Ijuí são 14 anos, agora completando em 2021, de atuação, e aqui em Santa Rosa, então, são 11 anos, completando esse ano em 2021. Nós temos também a Maria Odete, que atua lá no campus de Ijuí, à frente da incubadora. E a incubadora, a Criatec, ela surgiu de uma proposta, de um propósito da Unijuí, lá em 2007 já, de incentivar o empreendedorismo. Inicialmente, ele começou como um projeto de estimular ainda mais o empreendedorismo dentre os alunos e egressos da universidade, mas que depois ganhou uma proporção muito maior com a comunidade onde a Unijuí está inserida, e hoje então ela abrange para toda a comunidade em geral, seja para estudantes, egressos, assim como pessoas de fora da Unijuí. Então, além de fomentar o empreendedorismo, ela é um elo bastante importante na conexão dessas empresas com os alunos da graduação, que muitas vezes as experiências de começar a empreender, de algumas áreas técnicas, que muitas vezes esses empreendedores incubados, eles vêm de áreas técnicas. Então, são engenheiros, são engenheiros de computação, software, e que eles não têm um domínio total da área de gestão. Certo. Então, é nesse sentido em que a incubadora ela vai dar um suporte e um respaldo para que aquele empreendedor ele tenha uma excelente formação e um grande conhecimento na parte técnica, mas ele precisa ter aquele complemento na área da gestão. Lucas, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, pelo teu tempo, né? Desde já, muito obrigado a todos que fazem parte da equipe da Criatec pelo trabalho que desenvolvem em Santa Rosa, em Ijuí, em toda a região, né? Fomentando, como tu falou, o desenvolvimento, ajudando as empresas a crescer, gerar emprego, gerar renda, né? E se tu pudesse deixar uma mensagem final aí para o internauta que está nos assistindo, principalmente para aquele que já tem mais essa veia empreendedora. De repente eu estou trabalhando como carteira assinada, estou trabalhando como autônomo, de repente eu estou sonhando com uma ideia, de repente eu comecei e estou patinando, ou estou achando que está na hora de crescer um pouco mais. Qual seria a mensagem que tu deixaria para o empreendedor que está nos assistindo agora? Bom, eu acredito que o empreendedorismo ele transforma a realidade local, tá? Então, existem muitas oportunidades hoje existem também obstáculos para se empreender, mas existem muitas oportunidades para quem quer empreender. Então, se tem um suporte de várias entidades, das incubadoras, hoje que nós temos aqui no município, nós somos privilegiados, inclusive, de ter essas iniciativas, onde muitas vezes aquele empreendedor que tem uma ideia interessante ou que tenha algum propósito de criar uma inovação, de criar uma nova tecnologia, que muitas vezes se precisa de um determinado tempo. Ele não vai ter uma receita logo no primeiro mês. Então ele precisa ter uma estrutura com baixo custo, uma estrutura que dê um suporte para ele criar oportunidades, acessar novos mercados. Então existe sim essas oportunidades e não desistir. Eu acho que o empreendedor precisa ter muita resiliência, ainda mais nesses dias atuais, principalmente nesse último ano que a gente viveu, e a gente tem demonstrado isso pelos empreendedores que estão aqui incubados. Até inclusive no ano passado a gente realizou uma pesquisa quase no final do ano de 2020 com os empreendedores para entender um pouco como que foi esse ano de pandemia, e a gente já acompanhava, é claro, os indicadores, mas todas as empresas dentro da incubadora conseguiram ter um crescimento, conseguiram se manter
e conseguiram, em até casos, ter uma receita maior do que antes. Então existem, quando há problema, eu digo muitas vezes, onde há um problema, há uma oportunidade. Então é aí que a gente pode auxiliar nesse sentido. Se tirar o S da palavra crise, vira CRIE. E com Exatamente. criatividade e inteligência, vamos longe. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. E não esqueça, as incubadoras são uma ótima oportunidade para você que está começando o seu próprio negócio. Obrigado, Ronei, pela oportunidade e contamos com todos. Seja você interessado em fazer parte dessa cultura empreendedora como mentor, não precisa necessariamente ter uma ideia de negócio, ou se você tem interesse em empreender, pode nos procurar aqui na Unijuí. Nós estamos no 3º andar do bloco A, do campus aqui da Unijuí em Santa Rosa. Temos o telefone, que é 3511-5200, e-mail também é criatecacr@unijuí.edu.br. Nos procure, que nós estaremos passando mais informações e estaremos recebendo a todos aqui de braços abertos.